Dr. Ralph está aqui conosco, Celso Terretti, de Santa Catarina, nos ajudando na tradução. Eu passo a palavra para você, fazer uma acolhida ao Dr. Ralph, em nome de toda a nossa equipe. Seja bem-vindo, que bom que o senhor está aqui, e a gente acolhe com muito carinho. Vamos dar uma salva de palmas ao Dr. Ralph Martin, ao Celso Terretti, de Santa Catarina, nos ajudando. Por favor. It is wonderful to be here. É maravilhoso estar aqui And to see this amazing work that the Lord is doing e here. ver esse trabalho incrível que o Senhor está fazendo The aqui. 21st Century Network. A rede século 21. I better explain, though, what this is on my hand before we begin. É melhor eu explicar o que aconteceu com essa minha mão antes da gente começar. A few weeks ago, I was helping my wife in the kitchen. Algumas semanas eu estava auxiliando a minha esposa na cozinha. And I was trying to help her open something with a very sharp knife. Eu estava ajudando ela a abrir alguma coisa lá com uma faca muito afiada. The knife slipped Eu deixei escapar and badly cut one of my fingers. e cortou gravemente os meus dedos. And it cut through 2 tendons, E cortou 2 tendões, a nerve, and other things. nervo e outras coisas. So I need to keep this on for 2 months. Então eu vou ter que usar essa tipóia aqui por 2 meses. But for the first time this morning, Mas pela primeira vez nessa manhã, I changed all the bandages myself eu mesmo consegui trocar toda a bandagem, todas as with no help from anybody. sem ajuda de ninguém. But when I arrived here, Mas quando eu cheguei aqui, I said, wow, this is a place where there's a special devotion to the bloody hand of Jesus. nossa, esse aqui é um lugar muito especial, onde eu conheci a devoção das mãos ensanguentadas de Jesus. How appropriate for my situation. Mas como isso foi apropriado para a minha situação. Well, I better tell you a little bit about who I am because we're going to be spending a lot of time together Bom, today. eu acho melhor eu falar um pouco para vocês quem eu sou, porque nós vamos passar muito tempo juntos. I come from Ann Arbor, Michigan, USA. Eu venho de Ann Arbor, Michigan, nos Estados Unidos. Way in the north of the United States, É lá para o norte dos Estados Unidos, right next to Canada. próximo do Canadá. And I teach at the seminary in Detroit. Eu eu leciono num seminário em Detroit. And I also work with a Catholic mission organization Eu trabalho também com uma organização missionária católica called Renewal Ministries. chamada Renewal Ministries. And we have a weekly television program. E nós temos também um programa de TV semanal. It's the longest running Catholic television program maybe in the world. É possivelmente o programa mais antigo que está no ar no mundo. We have 2 daily Catholic radio E programs. também 2 programas de rádio diários. And we work in about 30 countries all over the world. E trabalhamos em mais de 30 países em todo o mundo. And we actually met Celso on one of our mission trips E durante uma das nossas viagens missionárias eu conheci o Celso, in Tanzania. lá na Tanzânia, Yeah, na yeah. África. And it's very good to have him together here with me helping today. É muito bom ter você aqui, Celso, me ajudando aqui hoje. Because the only way you can understand what I'm saying is because of Celso. Porque a única maneira que vocês podem entender o que eu estou falando é através do Celso. So we thank God for him. Então eu agradeço a Deus por ele. I'm married, Eu sou casado, have 6 children, tenho 6 filhos, 1 boy, 5 girls, um menino e 5 meninas and 17 grandchildren. e 17 netos. And my wife and myself celebrated our 50th wedding anniversary on Friday. E a minha esposa e eu, nós celebramos o nosso 50 anos de casamento na quinta-feira passada. So I called her up a couple days ago on Friday morning. Então, na verdade, foi na sexta-feira passada. Então, na Aí, sexta-feira passada de manhã, I said, "Happy anniversary." eu liguei para ela e falei assim, feliz aniversário. And she said, "This is very much like our marriage has always been." Eu falei assim, olha, tem sido assim, o nosso casamento tem sido assim o tempo todo. Oftentimes I'm gone on our anniversary. A maioria das vezes, no nosso aniversário, você está fora. But she's a very committed woman. Ela é uma mulher muito comprometida And she really supports what I'm doing. e ela dá apoio àquilo que eu faço. And we always have other chances to celebrate even when I'm gone. E nós vamos ter outras ocasiões para celebrar no momento que eu retornar.
Next weekend, all of our children, all of our grandchildren are getting together to celebrate. Na próxima semana, todos os nossos filhos, os nossos netos, nós estaremos juntos para celebrar esses 50 anos de aniversário. And we're so grateful to God for Catholic marriage and family life. E eu sou muito agradecido a Deus por esse casamento católico na minha família. But it's very special to be here also because of Father Eduardo. E também é muito especial estar aqui com vocês hoje por causa do Padre Eduardo. Yes, we met way back in 1969. Olha, nós nos encontramos lá atrás, em 1969, Before he was ordained as a priest. antes dele ser ordenado sacerdote. And we prayed over him to be baptized in the Holy E nós Spirit. oramos por ele para que ele fosse batizado no Espírito Santo. And it's so inspiring to see his response to the work of the Holy Spirit in his E é life. tão gratificante, inspirador, ver o resultado, os frutos que esse batismo do Espírito Santo produziu na vida dele. He asked me to tell you a little bit about my own story. Ele me pediu para contar a vocês um pouco sobre a minha história. And then I want to talk to you a little bit this morning about why it's so important to share this message with others. E eu quero dizer para vocês o quanto é importante partilhar com os outros esse testemunho. I had the blessing of growing up in a good Catholic family. Eu tive a graça de crescer numa família católica muito boa. My grandparents were immigrants from Ireland, Os meus avós eram imigrantes da Irlanda and faith was very important in our family. e a fé sempre foi muito importante na nossa família. And when I was a boy, E quando eu era um garoto, I really wanted to love the Lord and follow him. eu queria muito amar o Senhor e segui-lo. But as I got older, Mas quando eu fui ficando mais adulto, the world, the flesh, and the devil began to affect my soul. o mundo, a carne e o diabo começaram a afetar a minha vida. And as I went off to the university, E quando eu entrei na universidade, I began to drift further and further away from the Lord and the church. eu comecei a me afastar muito, muito do Senhor e da igreja. It was the 1960s. It was a time of confusion and rebellion. Foram os anos 60, um tempo de muita rebelião, de muita confusão. I was very affected by it. E eu fui muito afetado por aquela época. And then just a few months before I graduated, E apenas alguns meses antes de eu me formar, a friend urgently asked me to make a Cursillo weekend. um amigo meu, ele urgentemente, insistentemente, me convidou para participar de um encontro do Cursilho de Cristandade. I kept saying no. E eu continuei dizendo não. He kept asking me and asking me. E ele continuou convidando. The last time I said no, E a última vez que eu lhe disse não, tears began to come from his as eyes. lágrimas começaram a descer do seu rosto. That so surprised me E aquilo me surpreendeu de tal maneira. that I said, "Stop crying, I'll go." Eu disse, olha, pare de chorar, por favor. And that Eu changed. vou, aceito o convite. That changed my life. E aquilo mudou a minha vida. I wasn't expecting to find anything meaningful on that retreat. Eu não esperava encontrar nada significativo para mim naquele retiro. But then I heard some really beautiful presentations about the Catholic faith. Mas quando eu vi tão lindas, maravilhosas falas sobre a Igreja Católica, And then I heard ordinary Catholic lay people eu vi católicos comuns leigos talking about their relationship with Jesus. falando sobre o relacionamento com Jesus. And I never had heard that before. Eu nunca havia ouvido a respeito disso anteriormente. They were talking about Jesus as somebody they had a friendship with, Eles falavam de Jesus como alguém que é possível ter uma amizade, somebody they were in communication with. alguém com quem nós podemos nos comunicar. And I began to feel uncomfortable. E eu comecei a me sentir um desconforto em relação a isso. And all kinds of thoughts were going through my mind. E uma série de pensamentos começaram a invadir a minha mente. I began to realize Eu comecei a perceber, if Jesus really had died for our sins, se Jesus de fato morreu pelos nossos pecados, if he really had been raised from the dead, se ele realmente ressuscitou dos mortos, he was truly the Lord. ele era verdadeiramente o Senhor. And then I had this strong sense Então eu tive esse forte sentimento that he was there. que ele estava ali. He was in that retreat house. Ele estava ali naquela casa de retiros. And he was expecting something from E me. ele estava esperando algo de mim. He was expecting a response to him. Ele estava
esperando uma resposta minha para ele. And I went through a big struggle E eu entrei numa grande luta interior. because I knew that the only sensible response to Jesus E eu percebi que a única resposta sensata para Jesus is to fall at his feet era me prostrar aos pés dele and to say, "My Lord and my God," e dizer, meu Senhor e meu Deus, and surrender my life to him. e entregar, render a minha vida a ele. But I knew that would mean changes in my life. Mas eu sabia que isso significaria mudanças em minha vida. I'd have to stop doing some things I was doing, Eu teria que parar de fazer algumas coisas que eu estava fazendo. and I'd have to start doing some things I wasn't doing. E eu tinha que começar a fazer algumas coisas que eu não estava fazendo. And I'd have to open up my whole future to him Eu teria que abrir todo o meu futuro para ele and every part of my life to him. e todas as partes da minha vida para ele. And that was a difficult decision. E aquela foi uma decisão muito difícil. But thank God for the people who were praying and offering sacrifice. Mas graças a Deus, por causa de pessoas que estavam orando e oferecendo sacrifícios, I think without the prayers and sacrifices of people who were praying for those of us on the Cursillo, eu penso que sem os sacrifícios, sem as orações daquelas pessoas que estavam orando por nós naquele cursilho, my hard heart may not have surrendered. o meu coração não teria se rendido. My proud mind may not have humbled myself. A minha mente orgulhosa não teria se humilhado. But by the grace of God, on the last morning of the Cursillo, Mas pela graça de Deus, na última manhã do cursilho, I yielded to the grace. eu me rendi à graça. I swallowed my pride. Eu engoli o meu orgulho, I went to confession. eu fui me confessar I was reconciled with the Lord and with the church. e eu me reconciliei com Deus e com a igreja. Probably the most important decision I've ever made in my life. Provavelmente a decisão mais importante que eu fiz na minha vida. I don't know if I'd still be alive today. Eu não sei se eu ainda estaria vivo hoje. I don't know if I'd be capable of a Catholic marriage Eu não sei se eu seria capaz de levar adiante um casamento católico if I hadn't really allowed Jesus to become Lord of my life. se eu não tivesse permitido Jesus tornar-se o Senhor da minha vida. And then at the end of the Cursillo, that late afternoon, E no encerramento daquele cursilho, tarde da noite, naquela tarde, I had this amazing experience eu tive aquela maravilhosa experiência of the love of God being poured into my soul. do amor de Deus sendo derramado em minha alma. And a fire was ignited in my soul. E um fogo se acendeu na minha And alma. this tremendous desire was born in my heart E esse tremendo ardor, desejo nasceu no meu coração. to love Jesus and to make him known and loved. Amar Jesus e fazer com que ele seja amado. And that's been the story of my life. E essa é a história da minha vida. Lots of ups and downs, Muitos altos e baixos, lots of twisting, curving roads, muitas estradas tortuosas e retas, blessings, bênçãos, suffering, sofrimentos, mistakes, erros, failures, fracassos. and through it all, E através de tudo isso, an amazing journey with Jesus Christ. uma maravilhosa jornada ao lado de Jesus. At the end of the Cursillo, I rushed back to my friends. E ao final do cursilho, eu corri em direção aos meus amigos I said, "Do you know that Jesus is alive? e perguntei para eles: vocês sabiam que Jesus está vivo? That Jesus is the Lord? Que Jesus é o Senhor? And he wants to have a relationship with you?" Que Ele quer ter um relacionamento com vocês? Some of my friends were interested, Alguns dos amigos se interessaram and some of them gave their life to Jesus. e alguns deles entregaram as vidas a Jesus. Some of my friends didn't want to be my friend anymore. E alguns dos meus amigos deixaram de ser meus amigos. And then I went off to graduate school the next year. E aí, no ano seguinte, eu me formei, me graduei. My plan was to be a university professor, O meu plano era me tornar um professor universitário, but after my first year at graduate school, mas depois do primeiro ano, como já formado, a friend of myself decided to take a whole summer to seek the Lord for what he wanted for our futures. um amigo meu e eu, nós decidimos passar todo o verão nas férias indo ao encontro do Senhor para que Ele nos mostrasse
qual futuro ele queria para nós. We went off to a Benedictine monastery, Nós fomos até um monastério beneditino and at the end of the summer, e no final do verão, we felt like the Lord was asking us to leave graduate school nós sentimos que o Senhor estava pedindo para nós deixarmos a escola and to directly work for evangelization. e trabalhar diretamente na evangelização. We ended up in Michigan, Nós acabamos lá em Michigan, East Lansing. Ypsilanti. Yeah, the name of the city, East Lansing. All right, it's Lansing, é uma cidade, At Michigan State University. na Universidade de Michigan. We were doing campus ministry, E lá na universidade nós fizemos evangelização lá no campus universitário. and we were also working for the National Office of the Cursillo E movement. também começamos a trabalhar para o escritório nacional do Cursilho, movimento de Cursilho. But I left out something I need to tell you. Mas tem algo aqui que eu preciso dizer para vocês. About a month after I surrendered my life to the Lord, Um mês depois que eu entreguei a minha vida ao Senhor and experiencing this flooding of love into my soul, e experimentei essa inundação do amor dele na minha alma, I was praying one day, eu estava um dia orando, and I began to make sounds that I didn't understand. eu comecei a falar sons que eu não entendia. I said, I think I'm getting a little loco por Cristo. Eu penso que eu estava ficando um pouco louco por Cristo. So I decided to stop. Então eu decidi parar. I didn't know what that was. I decided to stop. Então eu não sabia o que era aquilo, então eu decidi parar. Then in 1967, Então em 1967, friends of ours in Pittsburgh, Pennsylvania, amigos nossos de Pittsburgh, na Pensilvânia, students at Duquesne University, estudantes da Universidade de Duquesne, contacted us nos contataram and told us about this amazing outpouring of the Holy Spirit that had happened to them in February. e nos contaram sobre este maravilhoso derramamento do Espírito Santo que aconteceu com eles em fevereiro de And they said, 1967. you have to come and visit us and see what's happening. E disseram, vocês têm que vir aqui para ver o que está acontecendo. We were studying the Acts of the Apostles. Então, nós estávamos estudando os Atos dos Apóstolos. We decided to pray for a renewal of the graces of the sacrament of confirmation. Estávamos orando por uma renovação do sacramento da confirmação e do batismo. And it happened. E aconteceu. And many of you have heard the amazing story of that weekend. E muitos de vocês já ouviram a maravilhosa história sobre aquele final de semana. Through the testimony of Patty Mansfield, Através do testemunho da Patty Mansfield, who was on that weekend que estava lá naquele final de semana. and who has been in Brazil many times. E que tem estado no Brasil por muitas vezes. So we traveled to Pittsburgh Então nós viajamos a Pittsburgh, and we found them praising the Lord nós nos encontramos louvando o Senhor with great fervor, com grande fervor, speaking in tongues, orando em línguas, prophesying. profetizando. I said, this is what I experienced on the Cursillo, Eu disse, mas foi isso que eu experimentei lá no Cursilho. and this is what was happening to me when I was making those sounds in my prayer a month E afterwards. foi isso que aconteceu quando eu estava orando aquelas orações que eu não entendia. So I was actually baptized in the Holy Spirit Então, de fato, na verdade, eu havia sido batizado Before no the- Espírito Santo. before the Catholic Charismatic Renewal even begun. E antes mesmo da renovação carismática começar. And I think the Lord did that for a purpose. E eu penso que o Senhor fez aquilo para um propósito. I think He wanted me to know Eu acho que Ele quis que eu soubesse that this is something He wants to do for people. que é isso que Ele quer fazer com as pessoas. That people don't have to join a movement for this to happen. Que as pessoas não precisam entrar num movimento para isso acontecer. But people have to just surrender their life to Jesus Christ Que as pessoas apenas precisam entregar suas vidas a Jesus Cristo. and desire the Holy Spirit to guide their life E desejar que o Espírito Santo guie as suas vidas. and accept all the gifts of the Holy Spirit that we read about in Scripture. E aceitar todos os dons do Espírito Santo que a gente lê nas Escrituras. So one thing led to another. Então, uma coisa após a outra. We went back to Michigan State University. Então, nós fomos até a Universidade de Michigan, do estado do Michigan. We began having prayer meetings. Nós começamos grupos de oração. Friends of ours at Notre Dame University began having prayer meetings. Amigos nossos da Universidade de Notre Dame começaram também a ter grupos de oração. And in the spring of 1967, E na primavera de 1967, we got together for a joint retreat
Nós nos reunimos por um retiro único and one nun from Canada joined the students. e uma freira, uma irmã religiosa do Canadá, se uniu aos estudantes. So that's why we call it the First International Conference. E é o que nós chamamos o primeiro Congresso Internacional da Renovação. Pretty soon, lots of students were coming to the Lord at the university. Então, rapidamente, assim, muitos estudantes ali da universidade começaram a se unir também ao grupo, But the pastor of the student parish didn't understand what to do about it. mas o capelão da universidade, ele não sabia como lidar com aquilo, com aquela situação. So he fired us. Então, ele nos demitiu. So we spent that summer digging ditches. Então, nós passamos aquele verão cavando valos para esgoto, At the end of the summer, another Catholic pastor called us up mas no final daquele verão, um outro capelão de outra universidade nos chamou, from a city about 60 miles away, de uma cidade cerca de 100 quilômetros distante, Ann Arbor, Michigan, em Ann Arbor, Michigan. where there was another university. Era uma outra universidade. And he said, "Would you be willing to come here and work for me at our student chaplaincy?" Our Ele diz assim, vocês estão dispostos a vir aqui trabalhar comigo e com os outros estudantes aqui da capelania da universidade? We said, "We're willing to come, but do you understand what happened to us the last time we did this?" Sim, nós estamos dispostos a ir, mas você precisa ficar ciente do que aconteceu conosco a última vez que a gente fez isso. Students got excited for Jesus, and the charismatic gifts began to appear. Olha, os estudantes começaram a ficar encantados com Jesus e os dons carismáticos começaram a se manifestar. And people got upset and disturbed. E as pessoas começaram a ficar perturbadas, aborrecidas com isso. The same thing could happen at your parish, at your university. Olha, a mesma coisa pode acontecer na sua paróquia, na tua universidade. He says, "I don't care. Ele falou, eu não me importo. Nothing's going on here. Olha, nada está acontecendo aqui. Nothing's happening here. Nada acontece aqui. You can do whatever you want." Vocês podem fazer aquilo que vocês quiserem. So we came to that university. Então nós fomos até aquela We began universidade, to talk to the students. falamos aos estudantes. Pretty soon we had 300 students coming for prayer meetings Muito em breve, nós já tínhamos 300 estudantes participando dos nossos encontros at the Catholic Student Center. no centro de encontros católico. But after a couple of years, Mas após alguns anos, we got fired again. fomos novamente demitidos. The pastor said, "There's too many students here. You're overwhelming the student center." Diz assim, há estudantes demais aqui nesse grupo e vocês estão perturbando aqui todos os estudos da turma. And that's how the Word of God community began. E é assim que começou a comunidade Palavra de Deus. Pretty soon we had 2,000 people in the community. Olha, muito em breve, nós já tínhamos 2.000 pessoas na comunidade. It's probably the largest charismatic community in the world at the time. Provavelmente naquele tempo era a maior comunidade carismática católica. But then in 1972 we had a mysterious visitor arrive. Mas em 1972 nós tivemos chegou lá uma visita misteriosa. They told us he was a priest from Belgium. Disse-nos que era um padre da Bélgica, And his name was Father Michel Dubois. e que o nome dele era Michel Dubois. And he had come to see if this renewal was really authentic. E ele veio para verificar se essa renovação era de fato autêntica. He spent a whole week with us. E ele passou uma semana conosco, uma semana inteira conosco. He lived in one of our family's homes. Ele morava com algumas das nossas famílias. He came to prayer meetings. Ele vinha aos nossos encontros de oração. And after a week, E após uma semana, he told us his true identity. ele nos revelou a sua verdadeira identidade. He says, "I am Leo Cardinal Sunens. Eu sou Leon Cardeal Suenes. I am the head of the Catholic Church in Belgium. Eu sou um dos chefes da Igreja Católica na Bélgica. I was one of the 4 presidents of the Second Vatican Council. Eu fui um dos 4 presidentes do Concílio Vaticano II. When I was consecrated a bishop, Quando eu fui consagrado bispo, I chose as my motto, como o meu lema eu escolhi, "In the Holy Spirit." no Espírito Santo. And I've been looking for the Holy Spirit my whole life. Eu tenho procurado o Espírito Santo por toda a minha vida. I have found him here. Eu o encontrei aqui. This is a very important renewal for the church. E esta é uma renovação muito importante para a igreja. What can I do to help?
De que maneira eu posso ajudar? I said, well, I was editor of New Covenant magazine at the time. Naquela época, eu era o editor da revista chamada I Covenant. said, would you be willing to give us an interview where you share your discernment with the whole world? Então nós dissemos, olha, se o senhor está disposto a nos dar uma entrevista He says, para difundir essa mensagem para o mundo todo, he said, with joy. ele falou com alegria. So he gave us a public interview where he talked about his discernment. Então ele nos deu uma entrevista pública onde nós publicamos o discernimento dele. This renewal is very important for the church. E ele diz que essa renovação é muito importante para a igreja. And then he said, what are you planning to do to spread the renewal? E ele disse, olha, o que vocês estão planejando para disseminar essa renovação? I said, well, we're planning to have a leaders conference here in Ann Arbor next year. Então, nós estamos planejando aqui fazer uma conferência de líderes aqui em Ann Arbor no próximo ano. He said, have it in Rome. Façam em Roma, disse ele. I will arrange for you to have an audience with Pope Paul VI. Eu vou arranjar uma audiência com o Papa Paulo VI para vocês. So we had our first international leaders conference in Rome Então nós tivemos o nosso primeiro congresso internacional em Roma in 1973, em 1973 and about 13 of the leaders e cerca de 13 dos líderes had a private audience with Pope Paul VI. tivemos uma audiência privada com o Papa Paulo VI. Then Cardinal Sunan says, what else are you planning? Então o cardeal Sunes disse, o que mais vocês estão I planejando? said, we're planning another really big conference at the football stadium at Notre Dame University. Nós estamos planejando um grande congresso no estádio de futebol da Universidade de Notre Dame. He said, have it in Rome. Então, façam em Roma, disse ele. I will arrange for you to have your closing mass at St. Peter's Basilica. Olha, vou conseguir que vocês tenham uma missa lá na Basílica de São Pedro. I will ask Pope Paul VI to come at the end of the liturgy E eu vou pedir ao Papa Paulo VI que no final da liturgia ele esteja com vocês and give his approval to the renewal. e dar a sua aprovação para a renovação. We said, wow. Disse, uau! We had the conference in Rome in 1975. Então, em 1975, nós tivemos essa conferência lá em Roma. 10,000 people came from 45 different countries. 10 mil pessoas vieram de 45 países diferentes. We had the closing liturgy at St. Peter's Basilica. Nós tivemos a liturgia final na Basílica de São Pedro. Cardinal Sunan was given permission to use the papal altar for the closing liturgy. E o cardeal Suenes, ele recebeu autorização para a celebração da missa no altar papal dentro da Basílica. After communion, there was an opportunity for prophecy to happen. Depois da comunhão, houve um momento apropriado para profecias. And that's when some of those very strong prophecies were given, E foi ali que uma profecia muito forte foi dada, saying that a time of difficulty was coming for the church. dizendo que um tempo de dificuldade estava vindo para a igreja, A time of purification was coming. um tempo de purificação estava chegando, That things that we're now depending on for support que as coisas que agora tinham apoio aren't going to be there anymore in the future. não estariam mais ali no futuro. And the Lord was going to lead us out into the desert, O Senhor queria nos conduzir ao deserto and we would be stripped of everything. e nós seríamos despojados de tudo But when we had nothing of our own, e que não teríamos nada de nós mesmos. we would have the Lord Himself, Nós teríamos o próprio Senhor and we would have everything we need e teríamos tudo o que necessitássemos to carry out the mission of Jesus in the world. para levar a cabo a missão de Jesus And no mundo. and a new time of evangelization would happen for the world. E um novo tempo de evangelização aconteceria no mundo. And we see both those things happening today. E hoje nós estamos vendo essas duas coisas acontecerem. A profound purification of the church is continuing. Uma profunda purificação da igreja está em andamento. Sin in the church is being revealed, O pecado da igreja está sendo revelado. and at the same time, renewal is coming. E ao mesmo tempo uma renovação está acontecendo. After the conference, Cardinal Sunans invited us to a side altar, Depois da conferência, o cardeal Suines nos convidou para um altar lateral, with a big mosaic of Saint Michael the com Archangel. um grande mosaico de São Miguel Arcanjo. And he says, I'm making an invitation to you. E ele disse, olha, São Miguel quer fazer um convite para vocês. He says, I believe the invitation is coming from the Lord. E eu acredito que esse convite vem do próprio Senhor. The Lord is inviting you
o Senhor os está convidando, your wife and children, as suas esposas e filhos, and some members of your community e alguns membros a sua esposa e você, e alguns membros da sua comunidade, to move to Belgium. para se mudarem para a Bélgica. And I'd like to invite you to do 3 things. E eu gostaria que lá vocês fizessem 3 coisas. I'd like you to invite you to move the international office that you established in Ann Arbor to Brussels. Eu gostaria que vocês mudassem o escritório internacional da RCC, que está em Ann Arbor, mudassem para Bruxelas. I'd like to invite you to start a Catholic Charismatic community here in Brussels. Eu quero que vocês iniciem aqui uma comunidade da Renovação Carismática Católica aqui em Bruxelas. And I'd like to invite you to travel with me all over E eu quero convidá-los também a viajar comigo por todos os lugares, to get a real insight into the heart of the Catholic Church. para dar uma nova compreensão para a Igreja Católica. We moved to Belgium in 1976. Nós nos mudamos para a Bélgica em 1976 We lived there for 4 years, e ficamos lá por 4 anos, and all 3 of those things happened. e todas essas 3 coisas aconteceram. We moved the international office to Brussels, Mudamos o escritório internacional para Bruxelas, and then we moved it to Rome, where it is today. depois mudamos para Roma, onde se encontra hoje. The office that began in our basement in Ann Arbor, Michigan, Um escritório que começou no nosso porão lá em Ann Arbor, Michigan, is now in a Vatican Palace, está agora no Palácio Vaticano, the Palazzo San Callisto. Palácio São Calixto. The community that we started there, the Jerusalem community, A comunidade que lá começamos, a comunidade de Jerusalém, is still there today. está ainda lá hoje. And Cardinal Sunes gave me an opportunity many times to meet with St. John Paul II. E o cardeal Suenes nos deu diversas oportunidades de nos encontrar com o Papa João Paulo II. He invited me to travel with him to Rome Me convidou a viajar com ele a Roma for the synod that elected John Paul para II. o sínodo que elegeu o Papa João Paulo II. He gave me many opportunities to meet with many people in the church. E me deu muitas oportunidades com muitas e muitas pessoas na igreja. And I believe that he is now with the Lord, Eu creio que ele está agora com o Senhor. and I ask his intercession for us today. E eu peço a intercessão dele por todos nós hoje. There's many more things that could be said, Há muito mais coisas que podem ser ditas, but I think it was all said last year mas tudo isso foi dito no ano passado, at the 50th anniversary of the Catholic Charismatic Renewal, nos 50 anos de aniversário da Renovação Carismática Católica, celebrated in Rome. celebrado em Roma. People from 124 different countries arrived, Pessoas de 124 países lá estavam, expressing profound gratitude to God expressando profunda gratidão a Deus for this outpouring of the Holy por Spirit. este derramamento do Espírito Santo. And once again, Pope Francis said, E uma vez mais o Papa Francisco diz: this is not just for you. isto não é apenas para vocês, This is for the whole world. isto é para o mundo inteiro, This is for the whole church. isto é para toda a igreja. Spread the grace of baptism in the Spirit with everybody. Disseminem essa graça do batismo no Espírito Santo para todos. Praise the Lord. Deus seja louvado. Praise the Lord. Louvado seja nosso Senhor Jesus Thanks be Cristo. to God. Graças sejam dadas a Deus. Amen. Now I'd like to, in the last half of this talk about something that's very important Então agora, nessa segunda metade dessa pregação, eu gostaria de falar de algo muito importante and very serious. e muito sério. It's about our mission. É a respeito da nossa missão. Just before Jesus ascended to the Father, Pouco antes de Jesus ascender ao Pai, we read about this in Luke chapter 24. nós lemos isso em Lucas capítulo 24. He explained the whole scriptures again to his disciples. Ele explicou todas as escrituras novamente aos seus He discípulos. said they're all pointing to me. E diz, olha, todas as escrituras apontam para mim. And pretty soon I'm going to return to my Father. E muito em breve eu vou retornar para o meu Pai. But you need to remain in this city. Mas vocês devem permanecer nessa cidade. I have a very important mission for you. Eu tenho uma missão muito importante para vocês. But you need to wait to receive the promise of the Father. Mas vocês precisam permanecer para receber a promessa do Pai. You need to wait until you're clothed with power from on high. Vocês precisam esperar até eles serem revestidos da força do alto.
and then you will be my witnesses. Então vocês serão minhas testemunhas. And I want you to preach repentance for the forgiveness of sins. E vocês vão pregar o arrependimento para o perdão dos In pecados. my name Em meu nome. to the whole world. Para o mundo inteiro. Orthodoxy is not enough. A ortodoxia não é suficiente. Correct belief is not enough. Crença correta, sã doutrina também não é It's suficiente. important, it's essential. É importante, é essencial. Reverent liturgy is not enough. Uma liturgia reverente também não é suficiente. It's important, it's essential, É importante, é essencial, but it's not enough. mas não é suficiente. Good catechesis is not enough. Uma boa catequese não é suficiente. It's important, it's essential, Importante, essencial, but something more is needed. mas algo mais é necessário. We needed to be clothed with power from on high. Nós precisamos ser revestidos da força do alto. We need an action of God's own Spirit in our Nós life. precisamos agir pelo poder do Espírito de Deus em nossas Or as vidas. Jesus said, you need to be baptized in the Holy É por isso Spirit. que Jesus diz, vocês precisam ser batizados no Espírito Santo. But once we're baptized in the Holy Spirit, Então, uma vez que somos batizados no Espírito Santo, we need to pay attention to what Jesus told us to tell people. nós precisamos prestar atenção àquilo que Jesus pede que digamos às He pessoas. told us to tell people about Him Ele pede que digamos às pessoas a respeito dele and the awesome sacrifice He did for us on the cross e o maravilhoso sacrifício que ele fez por nós na cruz and the amazing victory He won for us in His resurrection e a maravilhosa vitória que ele conquistou para nós com a sua ressurreição. and the amazing gift of the Holy Spirit He's willing to give us. E os maravilhosos dons do Espírito Santo que ele nos dá. But in order for this to happen, Mas a fim de que isto aconteça, we need to respond to this message nós precisamos responder essa mensagem with faith com fé and repentance e arrependimento for the forgiveness of our sins. para o perdão dos nossos pecados. You can't add the Holy Spirit on top of unrepented sin. Você não consegue, não pode colocar o Espírito Santo no topo, acima do arrependimento dos And pecados. sometimes this part of the message is forgotten today. E muitas vezes essa parte da mensagem ela é esquecida nos dias de hoje. In fact, I think a big deception has made its way into the very fabric of people's lives today. Eu creio que um grande engano entrou no tecido da vida das pessoas, no tecido da alma da vida das pessoas nos dias de hoje. And many Catholics have been infected by this deception. E muitas pessoas estão sendo afetadas por este engano. If I were to describe how many of our fellow Catholics look at the world today, Se eu fosse descrever como muitos dos nossos irmãos católicos vivem hoje, I describe it like this. eu descreveria assim: Broad and wide is the way that leads to heaven. largo e espaçoso é o caminho que conduz And Que- many are traveling that way. que conduz para o céu, e muitos por ele estão entrando. Narrow is the door and difficult the road that leads to hell. Estreito e apertada é a estrada, o caminho que conduz para o inferno. And only a few are going that way. E poucos estão entrando por ele. Now, I know many of you know that what's wrong with this picture. E eu sei que muitos de vocês já entenderam algo errado com este cenário. Those of you who are here live today, tell me, Vocês que estão aqui hoje ao vivo, me digam o que há de errado com essa afirmativa. it's just the opposite. É That's right. bem o contrário. It's just the opposite É of bem o contrário. what Jesus himself O says. que Jesus ele mesmo diz. Matthew chapter 7, verses 13 and 14. Mateus capítulo 7, versículos 14 e 15. What does Jesus say? O que Jesus diz? Broad and wide is the way that leads to destruction. Largo, espaçoso é o caminho que conduz à destruição. And many are traveling that E way. muitos estão entrando por ele. But narrow is the door that leads to life. Mas estreito, apertado é o caminho que conduz à vida. Difficult is the road. As dificuldades da estrada. And few there are who are finding it. E mais cedo ou tarde nós vamos encontrá-las. Now, this isn't an isolated text of Scripture. E isto não é um texto isolado das Escrituras. There are 100 or more texts
Há mais de uma centena deles, that talk about the separation of the human race que fala da separação da raça humana on the day of judgment, no dia do julgamento. depending on how we respond to Jesus, Depende de como você responde a Jesus. depending on how we respond to his followers, Dependendo do que você responde dos seus seguidores. depending on how we obey his word. Dependendo do que você obedece à palavra dele. There's a very interesting text in Luke chapter 13. Há um texto muito interessante em Lucas capítulo 13. Jesus is asked a very interesting question. E ali Jesus faz uma pergunta muito interessante. One of his disciples asked him, Um dos seus discípulos lhe pergunta. Lord, will there be few in number who are saved? Ele pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvarão? Wow, that's an interesting question. Olha, uma pergunta realmente interessante. Now, we might have think that Jesus would respond like this. A gente pode pensar que Jesus responderia desta maneira. He says, oh, I'm sorry you're upset. Desculpe por ter incomodado Yeah, vocês. don't you know about literary form? Vocês não sabem a respeito de figura de linguagem? This was Jewish hyperbole. Isso é apenas uma hipérbole judia. I was exaggerating. Eu estava exagerando. Relax. Olha, tranquilo, fica tranquilo. He didn't respond that way. Ele não respondeu dessa maneira. Just like he didn't respond when people were shocked at his teaching of the Eucharist. Assim como ele também não respondeu quando as pessoas ficaram chocadas sobre o seu ensinamento a respeito da Eucaristia. John chapter 6. João capítulo 6. People left him when he talked to them about the Eucharist. As pessoas riam dele quando ele falou a respeito da But he Eucaristia. didn't take back his words. Mas ele não voltou atrás na sua palavra. He let them go. Ele deixou ir adiante. Jesus didn't take back his words in Luke Jesus 13 não either. voltou atrás na sua palavra nesse texto também. He said, try very hard to enter by the narrow door. Ele disse, esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Because many will try to enter, Porque muitos tentarão entrar, but will not be able to. mas não conseguirão. Now, people were upset about his answer. Então as pessoas ficaram aborrecidas com a resposta dele. The underlying Greek word for try very hard E sublinhar a palavra grega para o caminho estreito is agonize. significa agonizar. Try very hard, agonize. Tentar com todo esforço agonizar. Now, people got upset when Jesus said that. E as pessoas ficaram perturbadas quando Jesus disse isso. They said, wait a second, Jesus. Espera um minuto aí, Jesus. We're hearing your teachings. We're in the streets with you. A gente está ouvindo o teu ensinamento, a gente está caminhando nas ruas contigo. We're coming to your healing services. A gente participa dos teus serviços, do teu trabalho. Then Jesus says, E Jesus diz, I never knew you. eu jamais os conheci. Depart from me, you wicked ones. Apartai-vos de mim, malditos. Now, why would Jesus say that? E por que Jesus diz isso? Because it's possible to hear teachings of Jesus. Porque é possível ouvir os ensinamentos de Jesus. It's possible even to be healed by É Jesus, até possível receber uma cura de Jesus, but not believe, mas não crer, not repent, não se arrepender, not turn away from our sins, não romper com o pecado, not surrender our lives to Jesus. não entregar nossas vidas a Jesus. And this goes back to Matthew chapter 7. E isso nos remete para Mateus capítulo 7. Jesus said, not everybody who says to me, Lord, Lord, Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, will enter the kingdom of God, entrará no reino de Deus, but only those who do the will of my Father in heaven. mas somente aqueles que fizerem a vontade do meu Pai que está nos céus. This is very serious. Isso é muito sério. We're fools if we don't take seriously the words of Nós Jesus. somos tolos se nós não levarmos a sério essa palavra de Jesus. We're fools if we ignore the direct, clear words of Jesus Nós somos tolos se nós não levarmos a sério essas palavras diretas de Jesus in favor of theological speculation. e ficar ali com especulações teológicas. Scripture tells us that the day is coming As Escrituras diz que está chegando o dia when people won't want to listen to sound teaching, que as pessoas desejarão ouvir a doutrina sã da but salvação will look for teachers to tell them what they want to hear. e vão em busca de pessoas que falem dessa doutrina e não os encontrarão. Unfortunately, the church is full of this today. E, infelizmente, a igreja está cheia de tolos hoje. Many people don't want to take seriously the words of Jesus. Muitas pessoas não estão levando a sério as palavras de They Jesus say things like this: e dizem coisas assim. God is so merciful. Deus é tão misericordioso He'll never let anybody be lost. que jamais ousaria fazer alguém se perder.
I'm a good person. I haven't killed anybody. Eu sou uma pessoa boa, eu nunca matei ninguém. But do you keep the first commandment? Mas você guarda o primeiro mandamento? Do you love God with your whole heart, your whole mind, your whole soul and your strength? Você ama Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, de toda a tua alma? Do you love your neighbor as yourself? Você ama o seu próximo como a ti mesmo? Are there no false gods in your life? Você não tem falsos deuses na sua vida? Do you refuse to steal and lie and cheat? Você recusa roubar, matar, mentir? Do you live a chaste and pure life? Você vive uma vida casta e pura? Do you refuse to give in to jealousy and hatred? Você se recusa a se entregar ao ódio, ao ciúme, à inveja? Are you forgiving those who offend you? Você dá o perdão àqueles que te ofendem? There's so much more É muito mais. to living a life pleasing to God Viver uma vida que agrade a Deus, than not killing somebody. além de matar alguém. And we ignore the whole word of God at our peril. E nós corremos o perigo de ignorar toda a palavra de Deus. Now, we also need to remember Nós também precisamos nos lembrar, 1 Timothy chapter 2, 1 Timóteo capítulo 2, that God wants the whole human race to be que saved a vontade de Deus é que todos se salvem and come to a knowledge of the e truth. cheguem ao conhecimento da verdade. The Lord isn't pleased that so many people are heading to destruction. O Senhor está muito triste que muitas pessoas caminham para a destruição. This is not God's will for people. Esta não é a vontade de Deus para as pessoas. This is people's will Esta é a vontade das pessoas in refusing the grace for repentance que and estão faith. recusando o dom do arrependimento da fé. We also know that people who are currently heading towards destruction Nós sabemos que há muitas pessoas atualmente que estão indo para o caminho da destruição. don't have to stay on the broad path. Não precisam perseverar nesse caminho. While they're still alive, there's time to repent. There's time to convert. Enquanto você ainda está vivo, há tempo para se arrepender, há tempo para mudar de vida. That's where our witness comes in. É aí que entra o nosso testemunho. That's where evangelization comes in. É aí que entra a evangelização. I think the whole church is now focusing on evangelization. Eu penso que hoje toda a igreja está focada na evangelização. Every pope since Vatican II has been talking about it. Desde o Vaticano II, todos os papas têm falado a respeito But disso. because of this big lie that has lodged in people's hearts and minds, Mas por causa dessa grande mentira que se alojou no coração e na mente das pessoas, there's a great indifference to it. há uma grande diferença para isso. Christianity isn't a game. O cristianismo não é um jogo, It's about life and death. é a respeito da vida e da morte. It's not just about making people feel more peaceful in their lives on earth. Não é fazer as pessoas se sentirem mais pacíficas, tranquilas no mundo. It's about the difference between heaven and hell. É a respeito da diferença entre céu ou inferno. It's so clear in the preaching of Jesus and the apostles. É tão claro nos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. We're in danger of eternal separation from God. Nós estamos em perigo de uma eterna separação de Deus. Unless we respond to the mercy He's showing us E é por isso que nós respondemos à misericórdia que Ele nos demonstra in the person of His beloved Son, na pessoa do seu amado Filho, who has paid such a high price for our que salvation. pagou um alto preço para a nossa salvação. And people sometimes ask, well, what about people who don't have a chance to hear the gospel? E a gente ouve aquelas pessoas que não têm a chance de ouvir sobre o Evangelho. Doesn't God give them a chance too? Deus não vai dar a eles uma chance? Yes, He does. Sim, vai. But people have fallen into a big deception here too. Mas aqui também as pessoas entram num grande engano. The Catholic Church clearly teaches A Igreja Católica ensina com toda a clareza that it's possible for people to be saved who haven't had a chance to hear the gospel. que sim, é possível que as pessoas se salvem sem ter ouvido a mensagem do Evangelho. That there are seeds of the word Que a semente da palavra and rays of truth que ergue a verdade in the non-Christian religions. em outras religiões não cristãs. And what the church teaches is most clearly stated in section 16 of the Constitution on the Church. E o que a igreja ensina está ali afirmado no parágrafo 16 do documento da Igreja do Conselho Vaticano sobre a Igreja. See. And then it says, under certain conditions, E it's ali diz possible.
que sob certas condições é possível. What are the conditions? E quais são as condições? That people aren't responsible for their ignorance of the gospel. Que as pessoas não são responsáveis pela ignorância do Evangelho. That they haven't refused to hear it. Que elas se recusaram a ouvi-lo. Secondly, that they're sincerely seeking God. They want to know who He is. Segundo, que sinceramente precisam procurá-lo a fim de saber quem Ele é. Thirdly, terceiro, they're trying to live according to the light that God is giving to them in their conscience about right and wrong. Sim, que eles tentem viver de acordo com a luz da consciência que lhes diz o que é certo e o que é errado. So people often hear it's possible for people to be saved without hearing the gospel. Sim, as pessoas ouvem que é possível serem salvas sem ouvirem a mensagem do Evangelho. And they say, "Oh, praise the Lord." Eles dizem assim, oh, Deus seja louvado. I say praise the Lord too. I'm so happy about that. Eu também digo, Deus seja louvado, eu sou feliz a respeito disso. But then they make a big jump Mas aí eles dão um grande salto from possibility da possibilidade to probability para a probabilidade to virtual certainty. para uma certeza virtual. And they ignore the last 3 sentences of the church's teaching. E aí ignoram as últimas 3 sentenças dos ensinamentos da igreja, And this is what it says. que é o seguinte: Very often, muito frequentemente, deceived by the evil one, enganados pelo maligno, human beings exchange the truth of God for a lie os seres humanos trocam a verdade de Deus And worship por uma the- mentira and worship the creature rather than the creator. e adoram as criaturas ao invés do Criador. Or else, because of their despair, E muitas vezes por causa do desespero, they lose all hope. eles perdem toda a esperança. Therefore, it says, Portanto, assim diz, the church needs to carry out its mission of evangelization with zeal. a igreja precisa levar a cabo esta missão de evangelização com zelo. Nobody can judge the state of somebody else's soul, Ninguém pode julgar o estado da alma de alguém, but it's foolish to presume mas é tolice presumir that someone who isn't living as a disciple of Jesus Christ que alguém que não está vivendo como discípulo de Jesus Cristo is probably saved. está provavelmente salvo. Maybe, but maybe not. We don't know. Talvez sim, talvez não, nós não sabemos. And so it's really important that we present to everybody the opportunity Então é muito importante que nós apresentemos a cada um a oportunidade. Just think, us Catholics, Pense, nós católicos, with all the help we com have toda a ajuda que nós temos of divine revelation, da divina revelação, scripture, a tradition, tradição, as the escrituras, sacraments of the os church, sacramentos da igreja, the priest, os padres, one another, uns aos outros. sometimes we say no to the grace of God. Muitas vezes nós dizemos não à vontade de Deus. Sometimes we receive the lies of the evil one. Muitas vezes nós acolhemos a mentira do maligno. Sometimes we're influenced by the corrupt television programs we sometimes watch. Muitas vezes nós somos influenciados pelos programas perversos, corruptos que a televisão exibe. Sometimes we give in to our own disorderly desires. Muitas vezes nós cedemos aos nossos afetos desordenados. How much easier it is to be affected Como é fácil sermos afetados by the world, the flesh, and the pelo devil mundo, pela carne, pelo diabo, without the explicit help of Christ and His church. sem a presença ou ajuda da igreja e de Jesus Cristo. Let me spend the last 10 minutes Deixa eu gastar esses 10 últimos minutos sharing something about the true meaning of God's mercy. partilhando com vocês o verdadeiro significado da misericórdia de Deus. Every time Jesus shows mercy to someone in the gospel, Todas as vezes que Jesus demonstra misericórdia a alguém nos evangelhos, He expects them to respond to that mercy ele espera que essa pessoa responda a essa misericórdia with repentance and conversion. com arrependimento e conversão. The beautiful parable of the prodigal son A linda parábola do filho pródigo in Luke's gospel. no Evangelho de Lucas. So often when we want to express to people the compassion of the Father, we use that parable. Frequentemente, quando a gente quer expressar a compaixão do Pai, a gente usa essa parábola. But sometimes we forget to point out some really important things about that parable. Mas muitas vezes a gente esquece de destacar coisas muito importantes dessa parábola.
the son left his father's house, O filho abandonou a casa do pai and he took his inheritance with him, e levou consigo a sua herança, and he spent his inheritance on sinful living. e ele dissipou a sua herança com toda espécie de perversidade, And he ended in a very bad place. e ele acabou num lugar muito ruim. He was so desperate, Ele estava tão desesperado he wished somebody would offer him the food that pigs eat. que desejava que alguém lhe desse a comida destinada aos porcos. And for a Jew, that's really low. E para os judeus isso é algo muito baixo. But then he hit bottom. Chegou ao fundo do poço. He came to his senses, Ele entrou em si mesmo and this is what he e decided to do. foi isso que ele decidiu fazer. I need to return Eu preciso retornar to my father's house. para a casa do meu pai. I need to tell him something. Eu preciso dizer-lhe algo. Father, I've sinned against you, Pai, eu pequei contra ti and I've sinned against God. e pequei contra Deus. Would you take me into your house Recebe-me em tua casa as a servant? como um servo. As soon as he said that, Tão logo ele disse isso, he changed direction. ele mudou de direção. He took the road back to his father's house. Ele tomou o caminho de volta para a casa do pai. And his father couldn't wait to rush out to greet him. E o pai não foi capaz de esperar para correr-lhe ao encontro. He says, come back into my house, Disse: volta para minha casa. and not as a servant, Você não é um servo, but as my beloved son. você é o meu filho amado. You're forgiven. E o perdoou. Sometimes we forget that the Father's mercy Muitas vezes nós esquecemos que a misericórdia do pai can't be effective in a person's life pode ser afetada na vida da pessoa unless they're willing to repent, e ela só se manifesta se houver arrependimento. to turn away from their sin Afastarmos-nos do pecado and return to the Father's house. e retornar para a casa do pai. Or how about the woman caught in adultery? E aquela parábola, e aquele relato da mulher pega em adultério. Another wonderful experience of Jesus showing mercy to Uma people. outra maravilhosa experiência de Jesus demonstrando misericórdia. John chapter 8. João capítulo 8. We know the story so well. Nós conhecemos tão bem essa história. People wanted to stone her, As pessoas quiseram apedrejá-la, which is what the law of Moses said you should do with somebody caught in adultery. porque assim dizia a lei de Moisés, se alguém fosse pego em adultério. Jesus saved her from being stoned. Jesus diz para ela para não ser apedrejada, The people who wanted to stone her disappeared. e as pessoas que queriam apedrejá-la depois da fala de Jesus desapareceram. And then Jesus asked her a question. E Jesus faz a ela uma pergunta: Is there anybody left to condemn you? ninguém te condenou? She said, Ela disse: there's no one, Lord, left to condemn me. não, ninguém me condenou, Senhor, não sobrou ninguém. Then Jesus said, Então Jesus diz: neither do I condemn you, também eu não te condeno, but go and do not sin again. mas vai e não peques mais. Jesus showed great compassion and great mercy to this woman. Jesus mostrou uma grande compaixão, uma grande misericórdia para essa mulher, But he expected her to respond with repentance and Mas- conversion. mas esperou que ela respondesse com arrependimento e conversão. And finally, Finalmente, John chapter 5, João capítulo 5, the poor man, o pobre homem, o aleijado, 38 years he was lying paralyzed next to a pool. por 38 anos ali paralisado ao lado daquela piscina. And whenever the angels stirred the water, E quando os anjos mexiam a água, the first one in got o healed. primeiro que entrasse ficava curado. He never could be the first E one ele in. nunca conseguiu ser o primeiro. Jesus looked at him with compassion Jesus olhou para ele com compaixão and healed him. e o curou. But then it says, Então ele diz: Jesus went to look for him Jesus foi à sua procura because he had something important to tell porque him. tinha algo muito importante para lhe dizer. He found the man Ele o encontrou, o homem, and he said, e lhe disse: look, you've been healed, olha, você está curado, but don't sin again, mas não peques novamente, or something worse could happen para to que you. nada pior te aconteça. The mercy of God is great indeed. De fato, verdadeiramente, a misericórdia de Deus é grande. And the mercy of God is great today. E a misericórdia de Deus é grande hoje. Everybody who's here,
Todos aqui, everybody who's watching on television, todos aqueles que nos veem pela televisão, these are not just empty words. isso não são palavras vazias, These are words of life. são palavras de vida. These are words that can make a difference for you today. São palavras que vêm para fazer a diferença na tua vida hoje. I'd like to invite anyone who has left the Father's house Eu quero convidar a todos aqueles que abandonaram a casa do Pai to come back. para voltar. The Father's eagerly waiting for you. O Pai avidamente deseja o teu retorno. All you have to do is accept His mercy, Tudo o que você precisa é aceitar a sua misericórdia. to humble yourself, Humilhe-se. to admit that you've gone in the wrong direction. Admita que você tomou a direção errada. You've made some wrong choices. Você fez escolhas erradas. Ask His forgiveness, Peça por perdão. and He's so eager to give it. E Deus está tão ávido de te dar. And if it's a serious sin that you've been involved in, E se há um pecado sério, grave que você está envolvido, after asking the Lord for forgiveness depois de today, pedir perdão ao Pai, ao Senhor, as soon as you can, go to the sacrament tão of logo, reconciliation tão logo possível, busque a confissão sacramental. and be reconciled with the Lord in the church. E se reconcilie com o Senhor e com a igreja. These words that I've spoken to you today A palavra de Deus te foi passada hoje. are words of life, words of truth. São palavras de vida e verdade. Jesus died to rescue you. Jesus morreu para te resgatar. Jesus died so that you can have eternal life. Jesus morreu para que você tivesse vida eterna. Jesus decided not just to forgive your sins, Jesus decidiu não somente perdoar os teus pecados, but to bring you into this most amazing love relationship. mas trazer você para o seu mais maravilhoso relacionamento. That's why Scripture says, É isso que as Escrituras dizem. if you hear His voice today, Se ouvires a sua voz hoje, harden not your heart. não fecheis o vosso coração. I think many of you today have heard His voice. Eu sei que muitos aqui hoje ouviram a sua voz. Don't run away from that word. Não fuja dessas palavras. Don't cover it over with excuses. Não se acoberte com desculpas. Don't cover it over with rationalizations. Não a encoberte com racionalizações. Don't procrastinate. Don't delay. Não procrastine, não demore. Scripture says now is the acceptable time. A Escritura diz, agora é o tempo favorável. Now is the day that salvation has come to Hoje é your o house. dia da salvação do nosso Deus. If you hear His voice today, Se ouvires a sua voz hoje, harden not your hearts. não fecheis o vosso coração. He's waiting to welcome you back to the Father's house. Ele está te esperando para te dar as boas-vindas de volta à casa do Pai. Father, I thank you for your love. Pai, eu te agradeço por teu amor. I thank you for the amazing sacrifice of Eu Jesus. te agradeço pelo maravilhoso sacrifício de I Jesus. thank you for the amazing gift of the Holy Eu te Spirit. agradeço pelo maravilhoso dom do Espírito Santo. I thank you for all the brothers and sisters who are listening and watching today. Eu te agradeço por todos os irmãos que estão aqui ouvindo e nos assistindo Ask hoje. you to right now touch them right where they Eu peço are. nesse momento, toque o Senhor. Give them light for their minds. Dá a eles luz para as suas mentes. Touch their hearts with your love. Toque o coração deles com teu amor. Give them the grace to swallow their pride, Dá o dom deles engolirem o seu orgulho, to abandon the deception, abandonar todo o engano and to fall at your feet e se prostrarem aos teus pés in grateful surrender. em grande rendimento, em grande entrega. Amen. Amém.